Olá mulheres, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa no nosso canal Guerapuama com Elas e temos a satisfação de receber você aqui mais uma vez. Sejam todas muito bem-vindas. Nós estaremos hoje recebendo uma pessoa muito especial, com uma história fantástica, porque neste canal é só histórias fantásticas, porque as mulheres elas têm uma história, todas nós temos uma história, viemos com uma história. Ninguém caiu de paraquedas em lugar nenhum, desde que nós nascemos, desde que saímos do ventre da nossa mãe e fomos crescendo, a nossa história foi se formando e nós chegamos à fase adulta com uma longa caminhada. Temos aqui hoje uma mulher fantástica, Tainá Alves, que tem uma história muito linda para compartilhar conosco. Bem-vinda, Tainá. Obrigada, minha amiga. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com a querida Alice Nascimento. Nós estamos felizes por receber você e eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar conosco, muita coisa para nos contar. E eu já quero adiantar para vocês que vocês vão rir, talvez chorar e se identificar com aquilo que a gente vai estar conversando. Eu tive o prazer de conhecer a Tainá aqui em Portugal, né? Porque nós somos de lugares diferentes, né? Estado diferente. Eu sou de Minas Gerais, a Tainá é de São Paulo, né? Então eu vou já deixar que ela se apresente, né? E fica à vontade, a casa é sua. Obrigada, amiga. Bom, eu me sinto de fato em casa, né? O Guerapuama é algo que o Senhor colocou no meu coração também, né? Eu lembro que no começo ali do trabalho eu sempre postava as frasezinhas, né? Levanta, menina, e colocava lá a hashtag. É um projeto que nasceu no seu coração, mas acabou vindo pro nosso também, né? Então é um prazer estar aqui, queridas. Pra quem não me conhece, meu nome é Tainá Alves Silva, depois de casada, né? Vamos acrescentar o Silva aí para o marido não ficar chateado. E pronto, eu sou brasileira, vim ali do interior de São Paulo, de Presidente Prudente. Eu sei que tem gente aí que vai conhecer essa cidade. E estamos cá em Portugal já há quase 4 anos. Daqui mais 2 meses nós completamos já 4 anos cá em Portugal. Que legal. Tainá, então vamos, né, começar aqui a te bombardear com as perguntas. E a gente sempre pergunta, né, a nossa primeira pergunta é como foi para você sair, né, da sua cidade, do seu lugar, né? Você cresceu, nasceu naquele lugar, como foi para você essa mudança, né, de país? Porque é país, né? Não é só cidade. Eu falo que eu tive 2 processos, né, amiga? Quando eu nasci em Presidente Prudente, morei lá a minha vida toda, mas eu falo que a minha jornada começou quando eu me casei. Um pouquinho antes de casar, eu mudei de cidade. Então foi a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto e fui morar em Santos, na parte do litoral. Então ali já foi a primeira vez que eu saí daquela minha zona de conforto e já fui começar, já fui tirada ali daquele meu espaço, do meu habitat natural, né? E pronto, e depois nós estávamos ali com 2 anos e qualquer coisa, 2 anos de casado, foi quando veio essa ideia da gente vir para Portugal. Não foi fácil, obviamente não foi uma decisão que partiu muito mais do Emanuel até, né, do meu esposo, do que de mim. Foi uma fase muito difícil. E nós estávamos assim, caminhando super bem no Brasil, Deus estava abrindo as portas, nos abençoando e começou aquela fase. A gente agora tem filho, a gente faz um concurso, o que Deus quer da gente, né? Ministerialmente a gente já estava caminhando, mas ainda não tinha nada muito. E a gente falou assim, olha, vamos fazer alguma coisa nova. Vamos para Portugal, sua mãe já mora lá, né? Eu tenho uma mãe que mora aqui já há mais de 10 anos. Quantos anos de casado vocês tinham? Na época a gente já estava uns 2 anos de casado, mais ou menos isso. A gente era recém-casadinho ainda, tava aquela fase maravilhosa, né? Maravilhosa, uma fase incrível. E aí eu lembro que o Emanuel chegou e falou assim, vamos ver o que dá, né? E eu falei, vamos embora. A gente chorou, o Senhor começou a confirmar, fazer as coisas, abrir as portas e nós viemos. A fase não foi fácil, né? A gente deixou ali trabalho, deixamos família, que é uma das partes que mais dói, né? E nós viemos, e é muito importante a gente ressaltar que nós viemos por conta própria, né? Naquela época nós dois conversamos e decidimos vir pra cá. Foi
tinha tudo preparado esperando vocês? Tudo preparado, amiga, foi fácil. Eu sempre falo muito isso. Quando alguém fala do interesse, né, de mudar de nação, de imigrar, eu sempre falo que nós não somos muito parâmetro para isso. Por quê? Porque minha mãe preparou tudo. Então, ter mãe é mãe, né? Então, quando eu cheguei, ela já tinha ali visto casa, já tinha falado, olha, quando eu desci do avião, eu fui fazer entrevista no mesmo dia de emprego. Ela falou, já tem emprego, tu vai lá, faz a entrevista. Então, ela preparou, né, esse ambiente. Então, a gente chegou com tudo muito tranquilo. Manu, depois de 2 semanas, também já começou a trabalhar. E aí, a gente foi encaixando a vida, né? Adaptando, entendendo. Eu quero saber outra coisa também, que é muito importante a gente, né, ressaltar aqui, porque todo mundo, né, as mulheres já vêm, mas deixam algo ainda maior, né, assim, falando assim da sua vida pessoal, né, da sua vida pessoal, dos seus sonhos, né, porque a gente deixa a nossa família, né, deixa a nossa casa, né, no caso de casadas, mas a gente também deixa um sonho para trás, né? A gente sempre deixa um sonho lá, que às vezes, né, ele tinha começado, né, algumas de nós, ele começa aqui, mas você já tinha começado o seu lá, né, que é a sua carreira profissional, né? Foi, acho que a parte mais difícil, amiga, quando tu fala na questão de ter deixado coisas, teve 2 coisas muito importantes que eu deixei, mas vou primeiramente não falar da carreira. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de designer de moda, né, de design de moda, e essa foi a minha formação no Brasil. E eu tava ali caminhando, o Senhor já tinha abençoado muito, quando eu vim pra cá, resumidamente, eu já era supervisora de uma empresa lá, né, de uma empresa muito, muito famosa, muito conhecida, uma marca internacional. Eu cuidava de mulheres ali, de todo o trabalho, enfim. E na época de vir pra cá, foi aquela coisa de vou abrir mão de tudo isso e ir pro desconhecido, começar do zero, que é o que a gente ouve, mudar de nação, mudar de lugar e a gente começar do zero. E foi muito difícil, e até hoje ainda porque as coisas aqui não é igual lá, funciona de maneira totalmente diferente. E eu me recordo que quando foi pra nós vermos, eu falei, meu Deus, como será que as coisas vão acontecer pra lá a nível profissional, né? Porque nós temos os nossos planos, né? Nós somos donos dos nossos planos. E vir pra cá foi muito difícil e abandonar, deixar tudo isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei pra dona da empresa e falei assim, olha, vou me desligar, preciso ir e tudo mais, ela ficou arrasada, ela falou, nossa, Thay, eu não acredito que não sei o quê, porque a gente trabalhava muito junto, a dona da empresa, ela era literalmente a dona que investia, mas era eu quem fazia a empresa funcionar, nós éramos muito amigas, muito braço direito uma da outra, e foi muito difícil. Foi uma das coisas que eu chorei, eu lembro que eu chorei muito, falei, Manu, tô sentindo que tá arrancando, porque eu amava, era uma pressão, tá? Quem assistia aí, não era assim só flores, era uma pressão, né? A gente sabe que era muita cobrança, era um mercado muito cobrado, mas enfim, eu me recordo que foi muito difícil vir pra cá. E a segunda coisa que eu posso colocar como primeira, que mais me doeu, foi deixar meu pai. Meu pai foi um desapego, assim, enorme na minha vida, né? Foi muito difícil. Porque o meu pai, ele é tudo na minha vida, né? É o meu exemplo, assim, é quem me apresentou o Senhor, quem me fez... Eu falo que hoje eu sou o que eu sou por ele, né? Eu sou grata à minha mãe, que também teve muita participação nisso, mas o meu pai foi alguém que andou um pouco mais de milhas comigo, né? Então foi muito difícil. Eu acredito que foram 2 coisas muito preciosas. Foi a minha carreira e o meu pai. Doeu muito, amiga, muito. Eu acredito porque a gente ouve, né, algumas mulheres que estão aqui e cada uma com a sua carreira, seu sonho, parou, deixou, veio. Algumas conseguem o mesmo, né, trabalho, na mesma área, mas nem todas, né? E vem aquela frustração, é muito difícil, a gente entende. Mas, né, Deus como é bom, Deus como não tem só um plano para nós, né? Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, né? Ele tem coisas muito maiores do que pedimos ou pensamos, né? E Ele teve algo especial separado para você. Que é o chamado, né, o ministério pastoral, tá, gente? Porque a Tainá é uma pastora de igreja, de ovelhas, né? E pastoreia mesmo à frente, não é aquela que está do lado, é aquela que está à frente, põe a mão na massa, né? Tainá
uma loucura, né? Que Eu falo que avalanche, foi né? uma surpresa. Essa foi uma surpresa do céu, aquele tipo de surpresa que tu abre e nunca imaginava, né? Nunca imagina. Eu, como eu disse, eu fui criada num lar onde o meu pai sempre instruiu muito a gente a ter uma carreira, uma profissão. Por mais que ele fosse cristão, que nós fôssemos de um lar, né, nasci dentro de um lar evangélico e o famoso evangélico que a gente usa no Brasil, né? Mas meu pai sempre falou, olha, Deus acima de todas as coisas, vocês têm que seguir, servir a Ele, mas tem que se profissionalizar, tem que estudar. Meu pai nos criou para ser independentes, né? Para poder batalhar. E eu sinto que a chave na minha vida mudou. Até hoje eu fiz uma postagem no Insta falando sobre isso, que a chave começou a mudar quando eu me casei, porque eu percebi que de fato o Senhor, Ele une propósitos, né? E quando eu casei com Emanuel, eu senti que a minha vida deu um pulo, um salto. É como se o Senhor estivesse falando assim pra mim, agora você está no lugar que eu queria que você estivesse, né? A gente sempre fala, nós escolhemos a pessoa com quem nós vamos nos casar, sim, né? Nós acreditamos nisso, é assim que funciona. Porém, nós acreditamos que Deus, Ele une propósitos, né? O Senhor, Ele une forças. É o que a gente fala da diferença do jugo desigual. Se você casa com alguém que não pertence à mesma fé que você, um negócio a gente sabe que pode desandar. Mas quando nós entendemos que casar com alguém que confessa a mesma fé, que vive as mesmas coisas, a gente sente, né, o propósito de Deus se cumprindo ali. Então, foi assim que aconteceu. Quando eu casei com Emanuel, eu me mudei de cidade, eu comecei a viver a vida dele, porque um dos motivos que eu me mudei foi por isso. Foi porque a gente ficou naquela, você vem pra cá ou eu vou pra aí? Eu senti, o Senhor falava muito comigo. Abraão, deixa tudo, deixa a terra, parentela, família e vai. E é muito engraçado, porque foi exatamente assim, amiga. Eu lembro que eu comecei a ficar na dúvida, eu falei, Senhor, confirma se é pra eu realmente ir, porque quando eu me mudei, aí que tá, foi o primeiro processo. Porque quando eu me mudei, eu também eu gerenciava também uma outra empresa na minha cidade. Então eu tava numa posição que Deus tinha me abençoado muito, tava terminando a faculdade. E aí o Senhor falou, olha, vai abandonar tudo, tu vai deixar tudo, tu vai concluir isso daí e tu vai mudar. E eu lembro que eu comecei a pedir, Senhor, começa a confirmar, a falar como que isso vai ser. O primeiro sinal era meu pai concordar. Ele falou assim, meu pai tem que me deixar em paz. Quando eu contei pra ele, ele falou assim, vai mudar de cidade? Vou, pai, porque eu vou me casar. Meu pai conheceu meu marido no dia do meu casamento, tá, gente? Mas enfim, né? E eu lembro que foi, eu noivei, namorei, casei em 6 meses, tá, querida? Olha aí, crente, se você tá crente, ora. E aí eu lembro que aconteceu tudo muito rápido na nossa vida ministerial, né? E quando o Senhor começou a confirmar, eu lembro que um pouco antes de eu viajar e tomar a decisão, o meu sogro me ligou e falou assim, eu tenho algo pra dizer pra você. E a gente ainda não tinha intimidade nenhuma. E ele falou assim, você lembra de Abraão? Deus mandou Abraão ir. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Então faça da mesma maneira. Saiba que você vai com Deus. Eu não sei o que Deus tem para vocês, mas eu creio que é do lado do meu filho. E aquilo veio trazendo uma paz para o meu coração, sabe, amiga? Trouxe uma paz para o meu coração. Então eu consegui chegar até ali em Santos. E quando eu cheguei, eu comecei a sentir o propósito, as coisas acontecendo. Em 2017 foi quando veio a consagração ao diaconato. No nosso ministério, gente, consagrar alguém ao diaconato é aquelas irmãzinhas assim, velhinha, aquelas irmãzinhas senhorinha do coque, as famosas irmãs do coque, ciclo de oração. Era assim que nós crescemos aprendendo, né? E quando eu fui consagrada em 2017, eu tava com 20, qualquer coisa também, era muito novinha, foi uma surpresa. Eu me recordo que eu descobri no dia que eu seria consagrada. Eu falei, como assim? Não, porque Deus tem pressa e o pastor chegou e falou que você vai ser consagrada hoje. E ele tinha pressa. Então quando isso aconteceu, eu fiquei assim muito assustada e eu falei, ok, é hoje a consagração? É hoje, Tainá. E naquele momento que nós nos ajoelhamos para receber a oração, eu senti mais uma vez o Senhor confirmando aquilo que Ele estava fazendo, né? Então naquele momento eu senti que o Senhor tinha algo a mais. E um detalhe muito importante é o que? O Emanuel naquela época, ele era cantor. As pessoas conheciam o Emanuel como cantor. Eu lembro que quando eu falava assim para ele, quando ele descia de uma ministração, eu falava assim, uau, você tem que começar a ministrar a palavra, Deus quer fazer mais. Ele falava assim, imagina, para com isso, é coisa da tua cabeça. Eu falava para ele assim, Manu, eu vejo que Deus tem algo a mais, mas você precisa liberar, você precisa deixar ser usado para isso. E naquele dia eu lembro que nós começamos a conversar e a gente começou a ver que nossa vida foi mudando. Foi uma coisa gradativa, foi acontecendo aos poucos, né? E aí, minha amiga, é isso. E nós continuamos vivendo o ministério, continuamos servindo ao Senhor.
E quando nós chegamos em Portugal, nós também não viemos para cá como missionários, né? Sim. Servimos também uma outra igreja que nós amamos, nós ficamos ali 2 anos, né? Deu 2 anos certinho. E um pouco antes de dar esses 2 anos, o Senhor começou a falar no nosso coração que estava para acontecer algo novo. Sim. Eu falava assim para ele, Emanuel, eu sinto que nós vamos ficar nessa igreja por 2 anos. Ele, já começou você de novo com essas coisas? Imagina, não sei o que, ele, não, a gente ama esse lugar, a gente não vai sair daqui. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus tem algo para fazer, né? E Deus começou a confirmar. Quando nós estávamos ali com 2 anos, nós recebemos o convite do nosso Ministério do Brasil para que nós então virássemos, né, nos tornássemos então pastores missionários aqui. E veio essa surpresa, que é algo também que nós oramos, relutamos, que é muito importante falar. E vale ressaltar aqui que o ministério é um ministério sério, tá, gente? A Assembleia de Deus do Belém, tá? É um ministério sério, né? Nós estamos falando aqui e, né, às vezes as pessoas ouvem nossas histórias, né? E dizem, eu abro uma igreja, nós não abrimos mas uma igrejas, tá? igreja, não. São coisas sérias, debaixo da bênção de Deus. Até porque lá, e essa é uma outra coisa muito nova, né? As pessoas realmente, quando nós falamos a qual ministério nós pertencemos, para quem já conhece um pouco da história do Belém, se assusta, porque fala assim, nossa, mas vocês são muito jovens. Nós acabamos de vir, né, de uma cidade que nós fomos ali, dar continuidade na obra de Deus, abrir mais um trabalho, e nós chegamos lá, eram 2 senhores, né? Eram jovens senhores. E eles ficaram assustados. A primeira coisa que eles falaram quando abriram a porta foi, uau, vocês são muito jovens. E a gente sente, né? E tem sempre aquele receio, a gente sente que tem sempre um pouco do receio. E quando eles começam a conversar com a gente fez um momento de mesa, né, de comunhão, e eles ficaram, uau, vocês têm muita experiência, muita bagagem, né, para dividir conosco. Claro. Então, foi assim que aconteceu, nós sentimos, o Senhor começou a confirmar o chamado, relutei muito, relutei bastante, né, quando eu ouvi que nós iríamos, então, cuidar de pessoas, que nós iríamos pastorear, eu relutei bastante, porque eu falei, Senhor, mas é meu sonho profissional, minha carreira, né? Porque eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, Senhor, mas eu gosto tanto de trabalhar com isso, e o Senhor começou a abrir algumas portas aqui. Quando eu cheguei, Deus ele me abençoou muito, o Senhor ele colocou em lugares bons, com bons patrões, bons empregos. E eu falei assim, Senhor, como vai ser cuidar de igreja, trabalhar fora? Como? Porque nós sabemos que não é fácil. A gente sempre teme isso, né? Não é fácil. Você deixou, no caso, a mesma coisa, eu passei assim, um processo, quase a mesma coisa, não foi o trabalho, mas foi meu ministério de cantar, né? Porque eu queria cantar, eu queria viajar, não queria ficar presa dentro da igreja. A gente tem uma mente tão limitada, né, sobre as coisas de Deus. É porque a gente segue aquilo que é a vontade do nosso pensa coração. Que Deus vai nos colocar, vai nos chamar, vai nos colocar ali, e nós vamos ficar ali e não vamos, né, fluir para mais lugar nenhum. É verdade. Mas isso não acontece, né, Tainá? Deus nos chama e dentro do chamado você floresce muito mais. Você expande muito mais, você tem mais acessos às coisas de Deus, porque você está no centro da vontade de Deus. E viver no centro da vontade de Deus não é fácil, porque vem acompanhado do que? Muita renúncia. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? São as renúncias que acompanham o chamado. Quando o Senhor ele começou a falar para nós, olha, agora é esse tempo, a gente começou a sentir muitas renúncias. Nós somos jovens, então nós tínhamos vários sonhos e projetos de jovens. No nosso coração, nós tínhamos desejo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus começou a puxar um pouquinho. Falou, não, agora a prioridade é essa, agora você tira isso. Agora é isso daqui, então você deixa aquilo. E o Senhor começou a fazer dessa maneira conosco. Ai, Deus é muito lindo. Mas Deus é maravilhoso, não é fácil. Mas eu quero falar uma coisa para poder fechar esse assunto, que é algo que eu até tinha comentado, que é o quê? Quando o Senhor ele começa a trazer pra gente o que vai acontecer. Eu me recordo que no último semestre da faculdade, nós estávamos na sala e os alunos começaram a perguntar para a professora, eu até lembro o nome dela, mas não vou falar, mas eu me lembro que a professora foi colocada contra a parede, os alunos começaram a perguntar, professora, o que você acha que eu vou ser? O que você acha que eu vou seguir quando eu acabar a faculdade? E ela começou a falar para todo mundo, você tem cara de que vai ser isso, você vai seguir aquilo, você certeza que vai ser isso, isso, isso. E eu tive um pouco de receio de perguntar o que eu seria, porque eu já estava quase para me mudar para casar. Então eu falei, eu não sei, então eu vou ficar quietinha, eu não quero nem saber o que ela vai falar, porque não me importa, eu vou mudar, vamos ver o que vai acontecer. E eu me recordo que alguém perguntou por mim,
Falou assim, professora, mas e a Tainá? Porque eu sempre fui muito de apresentação, sempre fui muito comunicativa. Então eu me recordo que os alunos achavam incrível, a gente gostava de saber. E eles perguntaram, professora, e a Tainá? Quando ela olhou pra mim, ela falou assim, a Tainá é uma das únicas que eu não consigo decifrar exatamente o que ela vai ser. Eu vejo ela falando, assim, como se ela estivesse palestrando, falando pra muita gente, sabe? Eu vejo ela num palco. E como se ela fosse, assim, falar pra muita gente, ela fosse muito, sabe, assim, gente. E a professora não era cristã. Não, minha filha, não era nada. Incrível. E eu me recordo que naquele momento eu falei, uau, será? Porque eu já estava para me mudar, para me casar com o Emanuel. Então, aquele dia eu lembro que foi de alguma maneira o Senhor veio confirmando o que iria acontecer, né, futuramente. E é incrível, né, que Deus usa, né, pessoas que a gente nem imagina. Nem imagina. E talvez no percurso a gente só vai lembrar disso num momento certo, né, daquilo que Deus liberou. Aí você tá vivendo aquele tempo, você fala, uau, Deus falou isso, usou fulano, né? Ainda mais quando a gente é improvável, né? Porque quando você é provável, quando você vem de casa, assim, toda estruturadinha, bonitinha, e você tem um perfil calmo, que nunca deu trabalho, você não, e depois também tem aqueles prováveis, assim, tem aquela família que só passa. O pai, os filhos vão seguindo a classe eclesiástica. Vai passando a capa, né? Agora é sua vez, Esses são, né, supostamente prováveis, né? Não que talvez queiram, mas são colocados ali. Então, Tainá, para nós fecharmos aqui, eu gostaria que você falasse, né, ainda dentro do assunto, né, do seu trabalho, né, sobre design de modas. Eu me lembro que eu conheci você através de uma loja. Ai, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. Eu não consigo lembrar o nome da loja. Eu não consigo lembrar. Que loja? A loja que você tinha. A minha! A sua Litorânea. A Litorânea. Apareceu essa Litorânea no Instagram, no meu perfil. E eu, que loja é essa? Fui pesquisar, né? Que me chamou a atenção. Fui ver, menino, só coisas bonitas, né? Vestidos de festa, coisa chique. E aí tinha as meninas lá da igreja que fazia, né? A fila do pastor parecia que aquelas roupas maravilhosas. Linda. Aí eu ficava, gente, mas quem é essa? Aí perguntei pra filha do pastor, ela falou assim, é a irmã da nossa igreja, a loja dela. Gente, uma coisa mais linda, Tainá, você tem talento pra coisa, né? Eu falo da Tainá assim, o estilo da Tainá é totalmente assim, né? A gente chega, a Tainá é doida, né? Com o estilo dela. Eu falo assim, a Tainá parece mesmo, né? Porque eu não conhecia, né, gente? A gente sabe quando a pessoa mexe com moda porque o jeito dela vestir é meio louco, Nossa, né? É diferente. É louco, é doido. Aí eu falei assim, não, tá aí essa menina. E aí, Tainá, vai abrir ou vai fechar ou vai continuar com isso? Olha, na verdade a loja foi uma coisa que aconteceu assim, foi por acaso, né? Foi uma coisa muito por acaso. Eu tinha começado a marca Litorânea, era uma marca que eu comecei no Brasil um pouco antes de vir pra cá. E aí a gente mudou e eu deixei tudo em stand-by, parei com tudo. E quando nós chegamos aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas. E quando a empresa que eu trabalhava vendeu, que era uma franquia, que era a empresa de joias, né? Eu estava gerenciando uma loja em Albufeira e essa loja foi vendida. Eu falei, ok, e agora? O que eu faço? Eu até cogitei em comprar a franquia, estava tudo programado. De repente não deu certo. Eu já tinha o dinheiro, já tinha me organizado. Eu falei, então eu vou arriscar em abrir a Litorânea aqui e ver o que acontece, né? Bom, foi uma benção, foi maravilhoso, né? Ficamos ali 1 ano praticamente. E de repente eu falei, não tá dando muito certo. O segmento que eu coloquei ali da maneira era uma coisa mais voltada para alta costura, para moda festa. A gente tentou seguir um pouquinho desse segmento. E aqui faz falta, e aqui, na verdade faz falta. E é um segmento principalmente para as evangélicas, né? Exato. Só que aí o que acontece? Esse foi o fim do negócio. Eu descobri que o público era muito mais voltado pro meio cristão, que quando eu abri foi para generalizar. Falei assim, é para ser um público no modo geral, que vier consumir moda festa, percebe? E aí eu comecei a ver que realmente o pessoal da igreja consumia mais, né? O pessoal ia lá para trás de vestido, de saia, né? Enfim, e aí nós ainda tivemos um trabalho com noivas, eu fazia véu, desenvolvia o vestido de noiva, arranjava e tudo mais. E aí a empresa começou a não seguir o que eu
queria, eu achava que não valia a pena mais continuar. A gente sabe que é um gasto muito grande, não, empresa não é uma brincadeira, né? É um investimento que a gente faz. Eu decidi fechar, falei assim, eu vou fechar, vou dar um stand-by. Pensei em mudar de ponto, na verdade a ideia era mudar o ponto da empresa, da loja. E depois eu acabei deixando um pouquinho pra lá, nós começamos a acelerar. Aí aconteceu o ministério, o chamado pastoral, nesse meio tempo, foi mesmo Tudo junto. foi tudo na mesma época. Então eu acredito que foi Deus dando uma brecada, falando calma um pouquinho, porque tu vai ter que dar nós vamos redirecionar, né, reorganizar a sua vida. E aí eu parei ali um pouco a loja, parei o projeto, mas como disse a Alice, estamos com desejo de voltar. Deus ele tem falado algumas coisas aí, só que ela vai voltar, a gente está com um projeto de voltar de uma maneira muito diferente. Muito diferente. Não conta. Não vou contar, mas conta, vai ser diferente, não, vai ser diferente. Só deixa aí, né? Você, mulher, não pode perder. Mulher, não perde, porque vai estar a coisa mais linda. Nossa, vai abranger as nossas necessidades de mulheres cristãs, vai né? Sim, vai sim. Porque é o que nós precisamos. Nós precisamos aqui em Portugal, gente, aqui em Portimão tem essa necessidade. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu percebo por aí? Hoje eu até li algo que falava sobre por que a nossa missão tem que ser separada da nossa profissão. Eu li algo sobre isso hoje numa página do Povos e Línguas. E o Senhor começou a falar comigo, filha, você pode fazer, você pode exercer sua profissão, Sim. mas tenha uma missão com ela, tenha um propósito maior com ela. Então o Senhor começou a colocar, depositar isso no meu coração, né? E eu comecei a falar, ok, Senhor, pode dar tudo que eu vou só adotando. Amém. Vamos ver o que acontece. Eu costumo dizer assim, eu falei isso uns dias aí, nós precisamos entender que nós podemos fazer muitas coisas e alcançar muitos lugares de destaque dentro da área profissional. O importante é saber se isso está glorificando o nome do Senhor. Em que isso vai glorificar o nome do Senhor? Porque nós somos cristãs, né? Somos mulheres, né? Os homens, né? Que estão... não estou falando, né, de um trabalho que a gente vai lá e trabalha para o sustento. Estou falando de coisas maiores, igual esse seu trabalho, né? É uma paixão sua, é o seu sonho. Então, o que vai glorificar a Deus? Se Deus é glorificado naquilo que você faz, cresce. Tá tudo certo, é verdade. Né? Dá certo, vai na frente. Tainá, foi muito bom ter você aqui. Ai, que prazer. Foi maravilhoso te ouvir, conhecer mais sobre você. Tenho certeza que, né, as mulheres que estão acompanhando, estão assistindo neste momento essa entrevista, né, e que talvez te conheçam, não sabiam, né, desses detalhes da sua história. Lembre-se que eu falei aí no começo, vocês se lembram, que todas nós viemos carregadas com a história. Nós temos a nossa história. Quando você vê uma mulher por aí andando, veja uma história andando junto com ela, né? Às vezes a gente olha para as pessoas com um olhar assim tão, né, distante, um olhar assim que, né, não enxergamos a essência. E às vezes é aquela coisa do desprezo. Às vezes nós olhamos também, nós desprezamos pelas ações que a gente vê por cima, e a gente não conhece a raiz. Exatamente. Da onde veio, né? A história que ela carrega, que é o que você acabou de falar. Todas nós temos, e isso é muito lindo, é muito, muito especial. Então eu quero louvar o Senhor pela tua vida. Eu amei te conhecer. Gente, detalhe, quando eu conheci a Tainá também, eu fiquei assim, será? Depois que nós descobrimos, somos do mesmo mês, né, Tainá? Significa que nós nós temos a mesma personalidade, né? Então, assim, a personalidade bem parecida. E Deus, Ele, como ela disse, Ele une propósitos. Então, nós, né, Deus nos uniu com um propósito. E eu sou muito feliz por Deus ter nos apresentado, por estarmos aí juntas na obra do Senhor, que este lugar é um lugar que a gente precisa mesmo estar unidas, né? Então, louvo ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter vindo. Estou muito feliz, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer você, quero agradecer a todos, né, que trabalham nos bastidores, pelo nosso irmão cameraman, que é uma bênção de Deus, tá? Não aparece, mas está aqui. Mas está aqui, gente. Bênção de Deus, irmão, olha com uma super paciência. E que o Senhor realmente abençoe o trabalho de vocês, que é um trabalho muito lindo, né? É verdade. Nós falamos de mulheres, é sempre
prazer, nós sabemos que nós somos preciosas para Deus, né? E a importância de nós sermos mulheres fortes, destemidas e ousadas, porque é isso que o Senhor precisa para esse tempo. É verdade. Então, muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Deus abençoe. Gente, para não terminarmos sem falarmos da palavra de Deus, para nós fecharmos, eu quero deixar para vocês o Salmo 139, o versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Então é isso que nós estamos falando aqui, né? De mulheres com histórias que foram geradas para um propósito, foram criadas para um propósito. E eu não sei qual que é o seu propósito, mas Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. E a qualquer momento você vai descobrir qual é ele. Talvez você se encaixou nessa história da Tainá, né? E este pode ser também o seu propósito. Quem sabe, né? Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Continue a sua jornada. Não desista em momento algum. Seja firme, seja constante, porque você vai alcançar aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Fiquem todas na paz do Senhor. Obrigada e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí para nós e compartilhe o nosso vídeo. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau. Deus abençoe.